convidar várias organizações e várias questões. Qual o tema? Saúde no terceiro mundo. Então, não importa o terceiro mundo. E aí, eles estão visitando, por exemplo, Fiocruz, amanhã. Qual o eixo? Amanhã não é a Fiocruz. O eixo é a produção de genérico. Produção de genérico para, por exemplo, antiviral, HIV/AIDS, por aí vai. Eles viriam só para visitar a empresa, como todo mundo já sabe. Então a gente conseguiu que eles viessem ouvir também os moradores, também já é uma vitória. E é a primeira vez que estamos tendo uma missão oficial, né, do governo alemão, que é do executivo, no caso legislativo, visitando aqui. Então vai ter 45 minutos, isso com certeza. Então a gente tem uma proposta que o pessoal teve aqui domingo, preparou a proposta. Então o Ivo faria a abertura. O Ivo faria abertura, tal, colocaria, tal. E também eles estão, a comissão também quer escutar o PAC, está lá no programa, está lá, tal. Então, o Ivo passaria a palavra para mim. Eu falaria muito rapidamente, 3 minutos, 4 minutos, no contexto geral. Zona Oeste, internacional, duplo standard, esse negócio todo. Depois viria o filme, dá licença, porque conta um pouco tudo em 6 minutos. Rapidamente tem legenda em inglês, conta a história toda do descumprimento da legislação brasileira, tal. Eu acho que isso é um elemento muito importante da gente reforçar, o descumprimento da legislação brasileira. Depois viria o Jorge Peregrino falando de saúde. Aí também 3, 4 minutos, né, por aí. Depois viria o Jaci falando da questão da pesca. Também 3, 4 minutos. Depois viria a Dona Marta, também falando dessa discussão toda de saúde, os problemas que estão com o chuva de prata, essas coisas. E a Margarete também, quer dizer, 4 moradores, né? No caso, 2 mulheres e 2 homens falando da situação aqui, né? Então vocês já se prepararam, já sabem o que vai falar. Aí depois, a gente queria também ver alguns depoimentos, assim, das organizações aqui presentes, né? E a gente tinha pensado. No caso, o pessoal do Fórum da Saúde, a Mônica falar, também falando, que também foi uma pessoa que foi processada pela empresa. Eu acho que isso é muito importante que esse depoimento seja falado. O João, também de Mais Democracia, para falar a questão dos recursos públicos. E a ideia era, pelo menos, talvez mais alguma fala, a gente teria que ver aqui, daria mais para uma fala, porque a gente quer que eles falem. Mas o Elias combinou com o Jaci, quem falaria, não foi o Elias, então já está combinado. Também o senhor Zé já está combinado também, não é isso que é o Jaci que fala? Não combinei nada. Combinou não? O senhor estava aqui domingo, não? Pode mostrar, o senhor Zé fala também, e fala inclusive do seu vizinho que morreu também, voltando. Então o senhor Zé também. Então a ideia é o máximo do morador falar, a gente fala o mínimo assim, né? E aí deixar também que eles falem, que eles se comprometam. E aí, esse povo todo falando já é tipo 30 minutos. E aí depois, eles falando, eles não vão falar, vão chegar aqui só para ouvir. Depois é que a gente vai deixar eles falarem, né? Então eles falariam também, tem o período de tradução, que a gente não pode esquecer. E aí acabaria, tipo assim. O que é que vocês acham? Uma coisa também importante. O número de infartos também nessa região também tem aumentado muito. Seria bom citar isso, que é para a gente poder ter um pouquinho de consciência. Tem muita gente aí infartou, inclusive um colega nosso, que acabou de infartar ali, ó. Morreu embolado na rede, infartou dentro do bar e embolou na rede. Já é o segundo caso de descabelo. Essa parte da saúde não vai poder, essa parte da saúde vai poder fulano tem problema disso, porque o tempo é curto. Então, eu pretendo falar que nunca houve tanta problema de saúde na região. Veja bem, achei, eu só quero dizer uma coisa para você, a gente tem que ser bem preciso com o objetivo, porque vai dar 45 minutos, eles vão embora. Tchau, vamos bater. Se você, assim, possivelmente cada um vai falar rápido, eu sou de falar bem rápido, né? Mas assim, se você está por trás e a pessoa que vai falar está te vendo, você já fazer algum sinal. Bom, eu já... Tem que controlar o tempo. Tem que alguém controlar o tempo, né? Vai embora. Tem que falar rápido. Quem poderia controlar o tempo? Ana controla o tempo. 3 minutos. Agora deixa eu só falar.
fazer um comentário rápido, pessoal. Como eles são alemães e a TIC está sendo vendida, eles podem dizer, vamos tirar o povo fora, não tem responsabilidade, porque senão está sendo passado para outro. Pessoal, olha então aí. tem que falar, nas falas, cobrar a responsabilidade da TIC Clube para o que aconteceu aqui. Né? Porque como alemães, eles vão dizer, pode. Porque eles vão achar que está em frente. Mas sabemos para quem está sendo vendida isso não? Ainda não? Ainda não sabemos para quem está sendo vendida. Não, ainda está em Negociação. negociação. Então, em oferta. Falar com esse parlamentar da situação do nosso companheiro Luiz Carlos. O Luiz Carlos hoje é um exilado político aqui do Rio de Janeiro. Ele está fora do estado do Rio de Janeiro. Ele saiu daqui por causa do conflito, tá? E de alguma forma eu acho que é muito emblemática. Porque aqui, por exemplo, eu estou aqui, eu já ouvi de 3 moradores aqui nessa sala que o principal motivo do esvaziamento da luta na região é o medo que as pessoas têm de milícia, as famílias morrem de medo aqui. Então, ninguém consegue se mobilizar aqui por causa desse risco. E o Luiz Carlos é um que está fora daqui. Já vai fazer agora o quê? 4 anos, né? Está fazendo 4 anos agora, né? Foi mais ou menos nesse período, março, abril, foi fevereiro, então. Então eu acho que isso inclusive deveria ser uma preliminar, porque para mostrar que existe uma situação de insegurança aqui, né? Eu acho que isso seria uma coisa importante. E também porque para ajudar a resolver. Eles são parlamentares que têm que ter uma responsabilidade sobre isso. Eu acho que essa questão do Luiz devia ser colocada, e acho que devia ser colocado logo no início da história. Porque de alguma forma parece que o Luiz não existe mais. Está fora do Rio, a luta continua, o cara companheiro é a liderança dos pescadores. Teve que sair fora porque correu matar. Eu já sei pode falar isso, já. Tem um pescador que está fora aqui, com o programa de proteção. Você vai falar da pesca, acho que já sei tem que falar isso. Essa presença também dos mandatos, eu posso falar também sobre isso. Ele tem que estar com organizações representadas, mandados, deputado federal, deputado estadual, vereadores, né, organizações como Justiça Global. Porque eles são resultados, eles sentem de falar. Tá. Mas vocês sentem contemplado, se eu falar só, que está presente? Pode ser que eu falo que está presente? Porque vai ser muito curto o tempo. Eu acho que tá? Muito provavelmente quem comprar essa empresa, ela vai ter mais recursos do BNDES. A própria transação, a venda da empresa, deve ter um novo aporte do BNDES. 4 mil que a empresa está falando. Agora, falar sobre o BNDES, que eu estava conversando com a Sandra, a gente tem que calibrar, né, a questão do governo. Porque se a gente falar que o governo está fraco aqui, aí é mais um motivo para ele falar, olha aí, isso não é problema nosso, isso é problema do governo brasileiro que não cumpre a lei. Então como é que a gente calibra isso, né? Porque na hora de falar, o BNDES é que está viabilizando financeiramente o empreendimento. O BNDES é que pode dizer se aceita ou não a venda, porque ele é o principal credor. Então ele tem o direito de aceitar ou não. Por exemplo, que a TIC se livre da CSA. O BNDES tem essa prerrogativa. Então eu estava conversando com o Sandra que talvez a melhor abordagem fosse que a nossa pressão é que o banco não autorize a venda enquanto os passivos não sejam reparados. Então é isso que seria aqui a contribuição em relação ao caso do BNDES. Embora a gente saiba tudo isso aí que o Sérgio falou. O BNDES não só vai autorizar, como ele vai aportar mais dinheiro. A perspectiva é que ele vire sócio da CSN ou de outra. A CSN porque é brasileira, entre aspas. Não, da CSN para comprar. A perspectiva é que ele vire sócio da CSN aqui no negócio. Então não é nem empréstimo, é capitalizar e virar sócio. Mas eu estou dizendo, a estratégia para a gente não colocar mais lenha nessa ideia de que o governo é fraco, então o problema de vocês é com o governo brasileiro, é dizer que a nossa pressão sobre o governo, sobre o Estado, no caso sobre o BNDES, é que o BNDES não autorize a venda enquanto a empresa não responda pelos passivos, né? Porque não há nenhuma garantia que esses passivos serão respondidos nesse contexto pela nova empresa que venha comprar. Então, pela essa insegurança, pelo princípio de precaução, nós vamos exigir que... Também, não sei se vocês estão de acordo, mas era um pouco nessa linha que seria um pouco a fala em relação ao BNDES, que a gente sabe que na verdade vai abrir as pernas.
O que faz uns deputados da Alemanha vir aqui, com que objetivo? Vem dar carta branca, vem em nome do parlamento fazer um relatório de campo sobre a atuação da empresa, quer dizer, qual é o compromisso dessa empresa em termos da questão da solidariedade, a questão do meio ambiente, a questão da poluição, quer dizer, o país tem de alguma maneira como interferir nas relações privadas dessa empresa, quer dizer, qual seria o papel desses parlamentares, na verdade? Eles estão em missão, uma missão oficial, uma comissão, como eu expliquei anteriormente, com a missão de cooperação e desenvolvimento, cooperação e desenvolvimento econômico, sob comissão de saúde, investigando a situação de saúde do terceiro mundo. Como isso é uma questão na Alemanha, eles vieram até aqui. Só que, e não vinham escutar os moradores. Então, é uma maneira também de aumentar o processo de pressão na Alemanha, ampliar os setores, apesar da delegação que vem, são 3 deles super mega conservadores. Isso quer dizer, a gente deixa claro que a maioria, os parlamentares aqui, a grande maioria deles que estão aqui são de direita, são conservadores. Os partidos de direita, de centro-direita, tem 2 desses são de centro-esquerda, assim, que é do Partido Verde e do Partido Social Democrata. Um do Partido Verde, um do Partido Social Democrata, 2 do Partido da Merkel e um do FDP, que é o Partido Liberal. Isso foi o que eu li no prospecto. Você considera o PT um partido de centro-esquerda? Não, lá... O PT é igual ao PT aqui mesmo. Teve 8 anos no governo, a mesma coisa. Sim, a nossa avaliação do partido de esquerda lá é o de Link que não pôde vir, isso, a esquerda. E o Partido Verde e o Partido Social Democrata, em relação ao Partido Liberal e ao Partido Conservador, eles estão numa posição mais de centro-esquerda. Essa é a nossa avaliação, mas óbvio que isso depende do ponto de vista. Né? Agora, sobre também a fala, lembrar que vai ter a tradução. Então isso. vai ser mais curto ainda. Tem que ser mais rápido. Vamos tentar ser muito preciso, muito curto, porque tem a tradução, exatamente. Não vão ser 45 minutos, vão ser 20 e poucos. 20 minutos. Gente, olha só, eu vou passar uma listinha de presença, que era legal todo mundo assinar. Daqui atrás tem uma lista maior, mais detalhada, que é de interesse, porque a gente sempre que faz alguma coisa, tem publicação, pesquisa nova, a gente manda para o nosso meio, esse cadastro de interesse. A Sérgio acompanha desde o início. E esse TAC, esse termo de ajuste de conduta, ele veio para, daqui a pouco, conseguir viabilizar a intenção do governo essa licença de operação. E é isso que a gente tem que impedir. Essa empresa não pode ser vendida, ela não tem licença para estar operando. Ela não pode ser vendida e muito menos que esses passivos fiquem aí. Né? Então ela pagou uma série de multas que na verdade foram ao mesmo tempo, não pagou efetivamente. Essas multas foram revestidas para o que eles chamam de projetos sociais. Então eles investiram, entre várias aspas, uma praça, um campeonato de futebol, fizeram uma escola que supostamente é uma escola verde com um logo gigantesco, fizeram uma grande propaganda disso para eles. Tem o jornal que dá do Alô Comunidade. Então, a nossa questão é a licença de operação. Essa licença não pode ser dada para uma empresa que não está cumprindo com a verdadeira irresponsabilidade ambiental e social. Só uma parte, e ao meu entender, isso aí é fazer o dever do governo, fazer escolas, ruas, essas partes, eu acho que são obrigações do governo, e não de uma empresa sendo favorecida. Da chamada compensação à pesca, já foi destinado mais de 45 milhões de reais. Bom, os pescadores sérios da Baía de Sepetiba não viram nem um centavo desse dinheiro. Agora, isso fez com que lideranças da pesca tenham carros novos, algumas sedes foram reformadas, enfim, teve quem se beneficiou disso, né? Então esse é um problema, porque isso acabou, de alguma forma, ajudando a dividir os pescadores, essa cooptação ajudou a desmobilizar, né, um processo de resistência à instalação da empresa e eu acho que é uma questão que precisa ser cobrada, principalmente porque existem 5 ações judiciais de 5 entidades aqui da região. E essas ações, elas representam mais de 2.500 pescadores impactados, sendo que 2 dessas ações elas encontram em fase de perícia, está na fase final da perícia. Então significa que, eu acho que essa é uma coisa que precisa, eu até falei com o Ivo, falei com o Jaci, eu acho que isso tinha que ser colocado para ver se constava do relatório deles, porque
Porque eu fico pensando, quem é que vai comprar, viu, João? Né? Quem que se dispõe a comprar um empreendimento que tem passivo ambiental, que tem uma dívida milionária com os pescadores, que tem problemas de saúde, que tem uma série de problemas. Então isso pode, eu acho que isso tinha que ser muito contundente aqui na hora de falar para eles, porque senão fica parecendo o seguinte, até pela composição conservadora, porque eu vejo o seguinte, essa comissão vem aqui para de alguma forma dar um aval para a venda da empresa. O Parlamento Europeu, olha, nós tivemos lá, tem uns probleminhas e tal, mas não tem grande problema. Mas eu acho que se a gente coloca essas coisas, porque pela legislação, quem comprar assume esse passivo, mas não é um passivo ambiental apenas, ele é um passivo social tremendo. E essas ações, elas evoluíram, né? Essas ações evoluíram, pra vocês terem a noção, todas as ações, a empresa conseguiu no primeiro momento derrubar as ações, questionando que os pescadores não eram pescadores, que não tinham legitimidade e tal. E foi feito um trabalho e caiu uma a uma. Então é um trabalho que às vezes é um trabalho que não aparece, é um trabalho que é demorado, você sabe como é o Poder Judiciário, mas o que importa hoje é que a empresa tem uma dívida com um grande número de pescadores. Eu acho que essa dívida tem que aparecer aqui, né? A gente tem que sair daqui com uma certa preocupação no seguinte, tem problema lá. E esse problema não é um problema social apenas, é um problema financeiro. Porque é isso que no fundo eu acho que vai interferir sobre o... Agora, por trás disso tudo é que o problema financeiro já existia, né? Por conta da crise, eles não estão conseguindo escoar a produção e eles já não estão conseguindo produzir na quantidade que eles queriam, o investimento deles foi muito maior do que eles estão tendo de retorno. Então, o preço caiu, então a crise ajudou aí, entre aspas, eles a quebrar. Eles estão vendendo porque eles não estão tendo lucro, gente. Eles não estão vendendo porque eles sabem que aqui eles estão fazendo mal às pessoas. Eles estão vendendo porque eles não estão lucrando. E eles não estão lucrando por causa da crise, por causa dessa queda da expectativa de venda deles. Aí, somado a isso, o que eles deveriam estar pagando, né, para consertar o erro, alguns deles impagáveis, né? Saúde da gente não tem preço, não é verdade? Será se for vendida essa empresa por campos? Temos também aqui alguns materiais para entregar ao senhor, tudo que foi documentado aqui. Em prol da sociedade, dos moradores que estão morrendo porque estão todos os dias respirando, comendo esse pó, dia e noite, tendo alergias, e sangramentos, e pneumonias, e renites, principalmente os idosos e as crianças, né? Nós denunciamos isso, mostramos, e é ótimo que vocês estejam aqui para ver isso com seus próprios olhos, né? Porque me parece, né, que a empresa diz que aqui não haviam pessoas, né? E aqui estão as pessoas. Em primeiro lugar, eu gostaria de aceitar, agradecer a sua disponibilidade de nos receber. Nós temos muito para conversar, mas infelizmente tivemos grandes problemas de organização, nos atrasamos muito e já deveríamos a meia hora estar no outro compromisso que temos. Ich möchte Ihnen ganz ehrlich sagen, es ist zunächst einmal ein Problem, das hier vor Ort gelöst werden muss. Und wir als Deutsche sind heute hier,
weil die Firma aus Deutschland ist. Nur deshalb informieren wir uns auch. Wenn es eine andere Firma wäre, dürften wir das nicht. Das würde die brasilianische Regierung oder die Stadt hier nicht akzeptieren. Das würde ich dann auch verstehen. Sinceramente, o problema que vocês têm é um problema que deve ser resolvido aqui, entre vocês. Nós estamos aqui porque essa empresa é uma empresa alemã. É só por isso que nós temos como parlamentares alemães o direito de vir aqui e observar, ver as informações que estão à disposição. Se a empresa não fosse alemã, nós, parlamentares, não teríamos sequer o direito, o governo brasileiro não nos daria o direito de nos imiscuirmos aqui nessa problemática. Weil es eben eine deutsche Firma ist, informieren wir uns. Und wir haben uns schon sehr viel informiert. Unser Problem ist jetzt waren wir gerade bei ThyssenKrupp und haben mit diesen Leuten gesprochen. Und da gibt es solche Probleme, wie zum Beispiel die Informationen, die ich gelesen habe, sagen, dass aus den Schloten der Firma Schwermetalle und Graphit ausgestoßen werden. A firma é alemã e por isso nós viemos aqui para coletar informações. E já o fizemos, já tivemos muitas informações. Nós acabamos de vir de uma visita à empresa, a ThyssenKrupp. E nós sabemos que há uma divergência nas afirmações e nas coisas que são ditas. A ThyssenKrupp reconhece que há um problema com os metais pesados. Sim, todo o procedimento da fabricação do aço leva à emissão de metais pesados. Muito bem. Vai, Sie haben jetzt schnell getan. Ja, ja. Moment mal. Ele disse que a ThyssenKrupp disse que tem metais pesados e grafite. Das ist die Information, die wir uns haben, Unsere Informationen, die ich in Deutschland gelesen habe, sagen, es gibt Schwermetalle. Und jetzt waren wir bei ThyssenKrupp und ThyssenKrupp sagt, nein, es gibt keine Schwermetalle. Ok, as informações na Alemanha, as informações que ele leu na imprensa alemã, disse sim, há emissão de metais pesados. Agora a empresa em si diz não, há So, okay. Jetzt sind wir als Politiker, kann ich das nicht entscheiden. Jetzt wissen wir aber, dass die Lea Daten gesammelt hat. Wir werden jetzt nachfragen, warum die Lea die Daten nicht veröffentlicht oder ob sie öffentlich zugänglich sind. Os dados. Nós vamos tentar acessar esses dados agora para ver qual é a realidade. E uma outra coisa para me irritar um pouco. Vocês aqui disseram que 2.511 pescadores estão afetados pela poluição da empresa. 8.500 tem ação judicial. Ok. 2.500 tem ação na justiça contra a empresa. Ok, also viel mehr Ok, a ThyssenKrupp diz que são só 115 pessoas. Está mentindo. São 115 pescadores. Also Sie sehen, es gibt O balanço da empresa consta 2.500 pescadores em processo de balanço. O balanço está Und es wird wohl möglich sein, diese Widersprüche zu klären. Und dann wird man sehen, ob ThyssenKrupp recht hat oder nicht. Mas deve ser possível. Vendendo essa área, 2.500. Das Bilanz hat ThyssenKrupp sagt, 2.500 Fische. Nein, hat ThyssenKrupp gefragt, wie viele Fische jetzt kompensatorische Maßnahmen von der Firma bekommen? Hat die Firma das gesagt? Não, 20 vezes mais. Mas ela não disse nada. Also klären, aber wir sind schon viel zu spät dran und darum muss ich mich entschuldigen. Es ist nicht unsere Schuld, aber mein Gott. Nós gostaríamos de continuar ainda 2 horas, 3 horas discutindo essa problemática com vocês, mas
Dinge, die Sie hier vortragen, zu entscheiden, weil wir in der Sache hier nicht informiert sind wie Sie. Infelizmente, nós não temos condições de tomar decisões por vocês. Nós não temos as informações corretas nem sequer para ter uma ideia clara do que está acontecendo. Aber ich habe bei der Durchsicht nur mal gerade zwei Dinge gesehen, die ich so nicht akzeptieren kann. Mas, ao passar uma vista de olhos aqui nos documentos que nos apresentaram, eu já identifiquei duas coisas que eu não posso aceitar. Hier steht, ThyssenKrupp würde nicht das brasilianische Umweltrecht respektieren. Wir haben eben gehört, dass ThyssenKrupp 91 Genehmigungen von den brasilianischen Behörden hat und diese alle vollständig und rechtzeitig gegeben worden sind. Aqui está escrito que a ThyssenKrupp não respeita os direitos ambientalistas. Mas nós acabamos de vir da empresa que nos diz que tem 91 concessões assinadas e estão de acordo com as medidas que estão de acordo com todas as Eles não têm licença de operação e Und dann gibt es noch eine zweite Bemerkung. Hier steht, dass dieses Projekt niemals unter deutschem Recht genehmigt worden wäre. Genau das habe ich gegen die Geschäftsführung des Gruppen gesagt. Und Sie haben erklärt, dass die Vorschriften hier strenger gewesen sind als üblicherweise in Deutschland. E aqui também está escrito que a ThyssenKrupp não respeita as disposições de acordo com a legislação alemã. O que nos foi dito na ThyssenKrupp foi que as disposições brasileiras são ainda mais restritivas, mais duras do que as disposições alemãs. Und deswegen werden wir uns auch morgen weiter informieren und die Unterlagen nochmal sortieren. Ainda mais, nós vamos ouvir o Cruz, vamos conseguir mais informações, mas com as informações que nós temos hoje, nós não podemos tomar uma posição, pelo menos eu, pessoalmente, não posso assumir nenhuma posição. A operação que já opera há 3 anos, isso é muito complicado. Por que será? Será que tem multas, tem 2 processos penais, eles estão respondendo a processo penal. Licença ambiental. E não tem licença ambiental. E realmente mais penal, eles também. Infelizmente.